O tempo é um dos agentes de maior importância na senda do aperfeiçoamento. E aperfeiçoamento significa simplificação, intensidade, velocidade. A administração do tempo é fator preponderante na vida. É preciso ganhá-lo como o pão. Isso ocorre quando se vive conscientemente, com atenção permanente em tudo o que se faz. Na concepção logosófica, o tempo é o agente primordial da existência humana. Por isso, dominá-lo, fazendo com que seja fértil e produtivo, é ter conquistado uma das chaves da evolução. Esses são pensamentos de Gonçalves Pecote, autor da Logosofia, ciência que propõe o estudo da própria vida como caminho para a evolução consciente do ser humano. Para saber como isso é possível, eu vou conversar com dois docentes de Logosofia, o mestre em Engenharia Química e sócio-diretor da Radix Engenharia e Software, Flávio Guimarães, e a analista de sistema, administradora e advogada, Celeste Castelo Branco. Celeste, o investimento de tempo depende do objetivo de cada pessoa. A gente pode dizer que tempo é uma opção? Eu entendo que sim, tempo é opção, né? Porque todos temos as mesmas 24 horas, né? Mas o que fazer com essas 24 horas, hoje eu entendo que é opção. E Flávio, para você, o que é preciso para fazermos um uso inteligente do tempo? É conhecer bem essas opções, ter claro essas escolhas e saber com que recursos você pode contar para atingir o objetivo em cada uma dessas atividades. Que conhecimentos eu possuo para conquistar o tempo e a vida que eu quero, né? Então, o início de tudo é também se conhecer muito bem, né? Sim, o conhecimento de si mesmo é a base, né, até para esse domínio da própria vida e do próprio tempo que se tem, né? A Logosofia afirma que existe um plano físico e um plano metafísico. De que forma esses conceitos eles se relacionam e podem ser úteis no domínio do tempo, ou para o domínio do tempo? Um dos objetivos nossos estudando Logosofia é o conhecimento desse mundo metafísico, né, esse mundo das ideias. Ele é conhecido também como um plano causal. Ou seja, tudo que acontece nesse plano físico aqui, ele teve uma causa, um início no plano mental. Então, em função da organização que eu tenha das minhas ideias, dos meus objetivos, dos meus pensamentos, eu vou ter uma consequência direta nesse meu plano físico. Se eu estou sem tempo aqui, isso aqui é consequência de uma certa confusão mental que eu posso estar tendo sem priorizar meus objetivos, sem me planejar para conquistar aquilo que eu me propus. De que forma essa confusão mental ela costuma se manifestar, aparecer? É muito na forma de pensamentos, né? Esse é um dos grandes conhecimentos que a Logosofia apresenta, né? Os pensamentos como entidades com vontade própria. Então, quando a gente começa a observar a nossa mente, a gente começa a ver o que são pensamentos nossos, o que são pensamentos alheios, que pensamentos colaboram com a minha vida, que pensamentos me atrapalham. Então, se eu não tenho um governo sobre isso, eu vou sofrer as consequências dessa desorganização dentro da minha vida. Celeste, saber o que se quer da vida ajuda a poupar tempo, é isso? Certamente. Essas opções, elas têm que ser baseadas em conhecimento, né? Num querer verdadeiro. Então, para isso, eu preciso decidir rápido o que eu quero para essa vida, né? Ter esses elementos de razão para poder decidir, para que essas opções sejam o mais conscientes possível e para que eu poupe tempo. Uma das questões que a gente ouve muito é que tem sempre que abrir mão de uma coisa para ter outra. E aí sempre tem um discurso de frustração. Como é que a Logosofia pode ajudar a trazer mais clareza para esse processo, e levando você para uma sensação, para um processo de satisfação, de plenitude, e não de frustração? Tem uma imagem muito interessante que é aquela da carruagem, né? Se você tem que subir e ter o domínio dessa carruagem, né? Então, para isso, você tem que dominar algumas técnicas, senão a carruagem passa por cima de você. Então, esse, assim, é um aspecto, né, no que tange as frustrações. O outro é assim, quando eu opto por uma coisa, obviamente, eu deixo de fazer outras, né? Agora, eu tenho que ter bem claro, assim, se eu quero colher maçã, eu tenho que plantar maçã, né? Eu vejo que a frustração vem de você quer colher alguma coisa que você não plantou aquilo, né? Então, aí vem a frustração.
Então, daí esse planejamento, daí saber o que eu quero, daí também essa questão de você ter uma vida eixo, uma vida mãe, né? Porque a gente tem várias vidas, né? De profissional, de mãe, social, familiar, mas tem uma vida que tem que reger todas as outras, né? Que é aquela vida que tem ali aquele grande objetivo, e dela deve emanar, né, os elementos de razão para que eu consiga coordenar as demais vidas, dar a cada uma delas o tempo devido, né, para que eu me sinta plena, realizada e não me sinta frustrada. E quais recursos você poderia citar como mais relevantes, que te ajudaram melhor nesse controle do tempo e que foram recursos obtidos a partir do estudo da logosofia? Um deles é me adiantar ao tempo. Né? E eu vejo assim que a gente vive numa cultura do atraso, né? Ficou chique chegar atrasado, todo mundo chega atrasado, então todo mundo chega atrasado em todo lugar, então se perde muito tempo nisso, né? Então eu vejo assim, enquanto eu me adianto, eu sinto que eu aproveito melhor o tempo. Né? E a logosofia tem um conceito que eu acho muito interessante, que é o da paciência inteligente. De que forma esse conceito ele nos ajuda ou pode nos ajudar a poupar tempo? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Vou começar com você. Porque só a paciência, né, essa coisa assim meio que passiva, né, efetivamente não tem muito resultado. Então, aí eu vejo assim que a mente, ela não funciona muito bem quando é pressionada. E quando a gente posterga as coisas, ou quando a gente está sempre atrasado, a gente tende a ter que solucionar as questões da nossa vida premida pelo tempo, né? E isso não traz boas soluções. Então, a paciência inteligente é você planejar essas soluções, né? Você tem um problema para resolver, você vai planejando, fazendo anotações, né? Aí tira um pouco aquilo da mente, um tempo depois você retoma, né? A mente não me dá soluções premidas, boas soluções premidas. Então, o primeiro passo é esse, né? Essa paciência é você planejar as soluções também. Flávio, você é paciente e exercita a sua paciência com inteligência? Exercito bastante. Eu vejo assim, um dos aspectos dessa paciência inteligente, ela está baseada no conhecimento dos processos que acontecem dentro da nossa vida. Os processos internos, cada um de nós. E ao redor também. Entender que todo processo, né, no mundo, na natureza, ele tem 3 etapas. Ele tem uma etapa de planejamento, ele tem uma etapa de execução e ele tem uma etapa de espera. Então, no momento que eu entendo que uma determinada atividade minha, ela precisa cumprir esses 3 processos para culminar, depois que eu fiz tudo o que estava dentro da minha possibilidade, tudo que foi planejado, eu tenho que entender que ainda existe um tempo para que aquilo chegue à sua culminação. Essa é a etapa da espera. Então, ela é inteligente, a paciência, ela não é passiva, né? Ela é ativa, porque eu já planejei e eu já executei. Então, no momento que eu estou aguardando essa culminação, eu posso usar aquela fração de tempo para planejar e executar outras atividades. Então, a paciência inteligente também não só tira essa pressão, a qual a Celeste comentou, né, que aquela pressão na mente é sempre ruim, não funciona bem, mas ela também permite dilatar a minha vida em eu começar a planejar e executar outras atividades. Eu vejo, é um outro benefício dessa paciência inteligente. Bom, nós abordamos alguns aspectos da logosofia úteis no controle do tempo. São vários aspectos, né? A logosofia é uma ciência e que propõe, sobretudo, a experimentação na sua própria vida. E você, como é que está o seu tempo? Venha saber mais como você pode controlar melhor o seu tempo e venha conhecer mais a logosofia.